A graça e a paz a todos meus amados irmãos e intercessores que estão nos acompanhando nesse curso Conflito Espiritual. Você que é um intercessor, um guerreiro de oração, uma guerreira de oração, eu quero receber você nesse momento com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero receber também aqui todos aqueles que, mesmo não fazendo parte de um ministério de intercessão, estão ligados com a guerra espiritual, querem aprender sobre guerra espiritual. A todos vocês, meus agradecimentos por estar comigo aqui, e já vou pedir para você, se gostar desse vídeo, no final dê o seu like, se você achar ele relevante para a vida de outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, e se você quiser usufruir de mais temas, cursos, ministrações que nós temos no nosso canal, faça a sua inscrição no canal Palavra Viva. E nós vamos agora dar continuidade ao curso sobre conflito espiritual, falando sobre o conflito com a carne. Em Romanos capítulo 8, versículo 6, a palavra de Deus diz, porque o pendor da carne é para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Paulo está falando aqui de dois desejos que exercem influência sobre as nossas vidas. O desejo da carne e o desejo do espírito. O desejo da carne é morte, mas o desejo do espírito é vida e paz. Isso significa que no nosso interior se desenvolve um violento conflito, cujo desenlace vai determinar o nosso destino. Veja que coisa importante isso daqui. Dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, nós temos um conflito. E esse conflito, dependendo de como ele vai terminar, ele vai determinar o nosso destino. Se nós vamos andar com Deus ou andar separado de Deus. O lado para o qual inclinamos irá estabelecer o fim da história. A vitória ou a derrota neste conflito nos conduzirá à morte ou à vida e paz. Então, este conflito é muito importante. Portanto, para nós entendermos a questão do conflito com a carne, essa luta contra a carne, nós precisamos, primeiramente, entender a nossa natureza humana. Então, eu quero fazer para você aqui, rapidamente, uma descrição da natureza humana. Em Romanos 7, 15 e 25, temos uma descrição muito clara da natureza humana. O homem tem uma natureza depravada. É isso que o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 7. Mesmo querendo fazer o bem, ele se inclina para o mal. Essa natureza resultou da queda do homem. A palavra de Deus descreve o homem no seu estado original como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, em um plano apenas um pouco abaixo de Deus. Essa ideia é reafirmada no Salmo 8, versículo 5. Sendo assim, a natureza pecadora do homem não foi resultado da evolução a partir de um estado primal, primitivo. Não foi resultado da evolução a partir de um estado selvagem e bruto. O homem não é depravado devido à influência do meio ambiente. A natureza pecadora do homem é resultado do seu afastamento deliberado de Deus. Sua desobediência voluntária da santa lei de Deus provocou esta tragédia na vida humana. As ações do pecado no homem brotam de uma disposição íntima de pecar. Então, o homem ele tem uma disposição praticamente natural de pecar. Nós vemos as criancinhas já desde pequenininhas, quando estão engatinhando, elas já correm em direção a uma tomada para colocar ali o dedo. É uma situação de risco, de perigo, mas a criança não tem a noção do certo e do errado. Então, ao crescermos ou adquirirmos maturidade, muitos continuam exatamente como aquela criança, se aproximando, se apegando, praticando coisas que são extremamente perigosas para a sua vida espiritual. As ações do pecado no homem, então, brotam dessa disposição íntima para pecar. Então, o homem, ele peca por ser portador de uma natureza pecadora. Você pode conferir isso em Mateus 15, 19. O mal está contido no interior do homem.
Antes mesmo do pecado ser praticado, ele já criou forma no coração do homem. Jesus ensina sobre isso em Marcos 5, 21 e 23. Aliás, desculpe, Marcos 7, 21 e 23. Esses males procedem de dentro do homem e o contaminam. Agora, se nós entendemos a natureza humana, se nós vemos que a natureza humana ela é caída, ela é pervertida, ela gosta do pecado, então precisamos agora entender o conflito com a carne. A carne é o elemento que compõe a natureza humana caída. Então, vamos entender o conflito com a carne. O conflito do cristão com a carne é ricamente descrito no Novo Testamento. Há vários textos no Novo Testamento que falam sobre essa luta do homem contra a carne. O primeiro ponto do conflito é que ele se dá a parte da tentação direta de Satanás, ou dos poderes das trevas. Eu já vi pessoas virem uma prostituta na rua e dizer, olha ali uma pombagira. É errado, irmão. Aquela não é uma pombagira, aquela é uma mulher que é manipulada por um espírito de prostituição. Aí sim é o pombagira. Mas a pessoa não se identifica com o demônio neste nível. O demônio é um ser estranho que entrou na vida da pessoa e a conduz a cometer coisas que desagradam a Deus. Então, a pessoa, para ela receber o espírito de prostituição, primeiro, ela vai ter que se prostituir pela sua própria vontade. E é isso que o diabo faz através das inúmeras tentações que atraem a nossa carne para o pecado. Apesar de haver uma ligação entre esses inimigos, ou seja, Satanás, o mundo e a carne, eles também agem separadamente. A nossa natureza caída é portadora de um poder extraordinário para impedir e destruir a nossa vida espiritual. Não podemos, então, subestimar esse terrível poder. Romanos capítulo 7 demonstra claramente o fracasso total e a depravação da nossa natureza caída. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Presta bem atenção. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A pessoa que se inclina para a carne se torna inimigo de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 7 e 8. O desejo da carne nos leva a ser insubmissos à lei de Deus. O veredito da palavra de Deus é, por demais claro e estarrecedor. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 7, 23 nos dá uma descrição do inimigo que é a nossa carne e que se torna o provocador de todo conflito. Uma vez que o homem nasce de novo, é deflagrada em seu interior uma batalha entre a sua natureza decaída e a natureza nova e espiritual, do qual ele agora também é portador. É preciso que o cristão tenha consciência de um fato extremamente importante que diz respeito à luta contra a carne. Mark Bilbeck, no seu livro O Adversário, diz assim: a carne jamais pode ser reformada ou melhorada. A única esperança de ficarmos livres da lei da carne é a sua total execução e substituição por uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. A carne definitivamente não pode ser domesticada. Não tente domesticar a carne, porque você não vai se dar bem nessa tarefa. Ela é tão inteiramente maligna que tem que morrer. A carne tem que morrer. Ponto. Não adianta tentar domesticar a carne. Ela é indomesticável. Ela é um elemento da nossa natureza humana que é tão pervertida e é tão maligna que ela não aceita a domesticação. Por isso, nós precisamos encarar a carne como inimigo mortal. Ela pode nos derrotar totalmente na nossa vida espiritual. Ela está intimamente relacionada com a nossa personalidade. Está intimamente entretecida com a nossa mente, com a nossa vontade e com as nossas emoções. Antes da conversão, ela controla totalmente a vida interior do homem. Bom, já que nós entendemos o conflito com a carne, vimos que é uma coisa muito séria, ela é primordial para que nós possamos desenvolver uma vida cristã legítima, então cabe a nós agora
identificar o inimigo. Gálatas 5 nos oferece uma lista das obras da carne. No capítulo 5, versículo 19, temos uma ousada declaração. As obras da carne são conhecidas e são. Aí Paulo dá uma lista de todas as obras da carne que ele vai apontar. Mas ele mesmo diz que as obras da carne não se resumem a essa lista. As obras da carne, elas são óbvias a todos, a todos. A carne propriamente dita, que é a nossa velha natureza, ela é secreta, ela é invisível. Mas as suas obras, as palavras, os atos pelas quais se manifesta são públicos e evidentes. A lista não é completa. Gálatas 5, 2b diz, e coisas semelhantes a estas. Então, além dessas que são enumeradas, existem outras obras da carne. Mesmo não sendo uma lista exaustiva nem completa, a discriminação que Paulo nos dá dá uma nítida ideia do inimigo que enfrentamos. Então vamos ver aqui as obras da carne. A primeira delas é a prostituição, geralmente traduzida por fornicação. É violação da lei moral de Deus antes do casamento. É uma relação sexual entre pessoas não casadas. O termo pode se referir também a qualquer comportamento sexual ilegal. Marcos 7, 21. Por isso até que a atividade, o comportamento de mulheres que se vendem o seu corpo, né, para a prática do sexo, elas são chamadas também de prostitutas. E, na verdade, o termo identifica o tipo de comportamento, de postura que essas mulheres têm. Impureza. Esta obra da carne inclui uma extensa lista de pecados morais, pensamentos maus, impuros, histórias sujas, desejos concupiscentes, o gosto por pornografia, o desejo de olhar figuras ou filmes impuros. A palavra pode ser traduzida também por comportamento anormal. A lascívia representa a prática de despertar desejos libidinosos que não podem ser satisfeitos dentro dos limites da aprovação divina. A lascívia é um pecado muito abrangente, porque ele vai atingir a nossa maneira de vestir, nossa maneira de falar, nosso modo de rir, nosso modo de olhar, nossos gestos físicos. Tudo isso pode ser afetado pela lascívia. A lascívia pode, então, ser traduzida por indecência. É uma alusão a um público atrevido, desprezo pelo decoro. Então, de maneira pública, de uma maneira atrevida, a pessoa despreza o decoro. Marcos capítulo 7, versículo 22. Esses pecados também saem do interior do coração do homem. A idolatria é o pecado da carne rebelando-se contra a adoração única ao Deus vivo e verdadeiro. Somos idólatras quando físico ou mentalmente colocamos algo antes de Deus. Algumas coisas que podem tornar-se nossos deuses. O prazer, prazer em todos os seus aspectos, o dinheiro, as coisas, o nosso trabalho, a nossa família. A idolatria escolhe para si um Deus que agrade a sua carne e não se curva diante do Deus vivo e verdadeiro. Agora, claro que construir um ídolo, adorar um ídolo, prestar serviço de culto a um ídolo, também é idolatria. Mas eu quero mostrar para você que a idolatria é muito mais abrangente do que isso. Você pode colocar um objeto qualquer, ou até o seu trabalho, a sua família, no seu coração e transformá-los em ídolos. A feitiçaria fala de pessoas que são normalmente levadas a praticar atos que estabelecem um contato com os mistérios do mundo espiritual. É o resultado de se buscar esse conhecimento de um modo diferente daquele revelado por Deus em sua palavra. Alguns tipos de feitiçaria são tábuas mediúnicas, cartas de tarô, sessões espíritas, espiritismo, levitação, astrologia, pêndulo, etc. A palavra grega, traduzida por feitiçaria, em nossos textos, é a palavra farmáquia, da qual vem a palavra farmácia, que é referente a drogas. Por isso, do ponto de vista do sentido da palavra, o uso de drogas para passar por experiências sensacionais de expansão da mente é um tipo de feitiçaria. Feitiçaria, então, pode ser entendida como um intercâmbio secreto entre os poderes do mal, com os poderes do mal. Tudo aquilo que nos coloca em contato com o império das trevas é feitiçaria. A discórdia é rivalidade.
Essa rivalidade tem a única intenção de exaltar o ego. A discórdia é o resultado do desejo egoístico de derrubar aqueles que, de algum modo, nos ameaçam. A discórdia provoca o colapso nos relacionamentos pessoais. Podemos enumerar 8 formas desses colapsos se manifestarem: as inimizades, as brigas, as ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, inveja. As sedições. O significado literal dessa palavra é dividir, rachar em duas partes. É o resultado do desejo carnal de identificar-me com um grupo que apoia meus interesses carnais. O resultado das sedições é divisão e contenda. Por causa das sedições, muitas facções nascem na igreja. Este era o pecado que acontecia na igreja de Corinto, de acordo com 1 Coríntios 3, 1 e 9. Os coríntios foram duramente repreendidos por Paulo por causa das suas inclinações aos pecados da carne. Heresias são uma espécie de partidarismo para com doutrinas que não são bíblicas. As heresias separam os cristãos por causa de assuntos sem importância. Os líderes da igreja, juntamente com Timóteo, são exortados a rejeitar questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas, segundo Timóteo 2, 23. Então, a maneira de nós vencermos as heresias é exatamente isso que Paulo exorta Timóteo, rejeitando as questões insensatas e absurdas. Em nono lugar, temos a inveja. Nós somos invejosos quando sofremos um descontentamento interior ao vermos o sucesso ou a superioridade de outro. No íntimo, alimentamos o desejo de tomar o lugar daquela pessoa. A inveja é o resultado da falta de confiança em nós mesmos. E em Deus, é claro. E aí nós não vamos confiar nem em nós mesmos e nem em Deus para atingirmos a realização do plano que Deus tem para a nossa vida. Os homicídios são desejos assassinos, que podem proceder do coração do homem. O extremado pecado do homicídio resulta do desejo da carne de eliminar até mesmo uma vida que esteja nos impedindo de atingir algum alvo que glorifique o nosso ego. Bebedices inclui todos os meios tóxicos, álcool, drogas, fumo, etc., que produzem meios artificiais de escape dos nossos pecados e responsabilidades. As pessoas comumente se embriagam com o desejo de criar um sentimento de bem-estar. Satanás engana muitas pessoas através dessa obra da carne. O bem-estar que o homem procura através da bebida e de outros meios tóxicos só será possível atingir através da plenitude do Espírito Santo. Efésios 5,18. Glutonarias é um tipo de carnalidade muito sutil que se expressa em orgias, farras e um escapismo sensual e generalizado. Normalmente, esses pecados todos são envolventes, podendo levar um grupo ao envolvimento sensual. As pessoas dominadas por essa carnalidade são levadas a satisfazer os apetites do corpo e da alma sem a responsabilidade moral. Então, nós vimos aqui uma lista, há muito mais o que se falar sobre as obras da carne. Mas eu quero desafiar você a estudar com afinco, com seriedade, este assunto na palavra de Deus. E você vai ver que Deus vai te dar a vitória sobre as obras da carne. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, aqui no nosso canal Palavra Viva, para mais uma aula sobre o conflito espiritual. Quero orar com você agora para nós encerrarmos esse tempo de estudo da palavra. Pai, no nome de Jesus eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs e quero abençoá-los, nossos intercessores, guerreiros de oração e pessoas interessadas neste assunto que decidiram vir para estudar conosco a tua palavra. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja de todo mal. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.